livro em áudio suscitado por Cristiane Batista, grata. Estruturalismo, familismo e culto da falta. Deleuze e Guattari. Trata-se de saber como a estrutura sai disso do seu avesso, segundo planos de consistência ou de estruturação, linhas de seleção que correspondem aos grandes conjuntos estatísticos ou formações molares, que determinam ligações e assentam a produção sobre a representação. É aí que as desjunções devem exclusivas, e que as conexões e as conjunções devem globais e biunívocas, respectivamente, ao mesmo tempo que o suporte se acha especificado sob uma unidade estrutural e que os próprios signos devem significantes sob a ação de um símbolo despótico que os totaliza em nome de sua própria ausência ou de seu próprio recuo. Com efeito, eis por que isso ocorre. A produção de desejo só pode ser representada em função de um signo extrapolado que reúne todos os elementos dessa produção num conjunto do qual ele próprio não faz parte. É aí que a ausência de liame aparece necessariamente como uma ausência, e não mais como uma força positiva. É aí que o desejo é necessariamente reportado a um termo faltante, cuja própria essência é faltar. Os signos do desejo, não sendo significantes, só devem significantes na representação em função de um significante da ausência ou da falta. A estrutura só se forma e aparece em função do termo simbólico definido como falta. O grande outro como sexo não humano dá lugar, na representação, a um significante do grande outro como termo sempre faltante. Sexo demasiado humano, falo da castração molar. Mas é também aí que a trajetória de Lacan ganha toda a sua complexidade, porque, certamente, ele não fecha o inconsciente numa estrutura edipiana. Ao contrário, ele mostra que Édipo é imaginário, nada mais do que uma imagem, um mito, e que essa ou essas imagens são produzidas por uma estrutura edipianizante, que essa estrutura só atua na medida em que reproduz o elemento da castração que, ele sim, não é imaginário mas simbólico. Eis os três grandes planos de estruturação, que correspondem aos conjuntos molares. Édipo como reterritorialização imaginária do homem privado, produzida nas condições estruturais do capitalismo, na medida em que este reproduz e ressuscita o arcaísmo do símbolo imperial ou do déspota desaparecido. Os três são ao mesmo tempo necessários, precisamente para levar Édipo ao ponto de sua autocrítica. Levar Édipo a esse ponto é a tarefa empreendida por Lacan. Elizabeth Roudinesco, igualmente, notou bem que, em Lacan, a hipótese de um inconsciente linguagem não fecha o inconsciente numa estrutura linguística, mas leva a linguística ao seu ponto de autocrítica, mostrando como a organização estrutural dos significantes depende ainda de um grande significante despótico que age como arcaísmo. Que é o ponto de autocrítica? É aquele em que a estrutura, para além das imagens que a preenchem e do simbólico que a condiciona na representação, descobre seu avesso como um princípio positivo de não consistência que a dissolve, onde o desejo é revertido à ordem da produção, reportado aos seus elementos moleculares, onde nada falta a ele, porque ele se define como ser objeto natural e sensível, ao mesmo tempo em que o real se define como ser objetivo do desejo. Porque o inconsciente da esquizoanálise ignora as pessoas, os conjuntos e as leis, as imagens, as estruturas e os símbolos. Ele é órfão, assim como é anarquista e ateu.
Ele é órfão, não no sentido de uma ausência designada pelo nome do Pai, mas no sentido de que produz a si próprio onde quer que os nomes da história designem intensidades presentes, o mar dos nomes próprios. Ele não é figurativo, pois seu figural é abstrato, a figura esquiza. Ele não é estrutural nem simbólico, pois sua realidade é a do real em sua produção e mesmo em sua inorganização. Ele não é representativo, mas somente maquínico e produtivo.